O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental do diagnóstico para melhorar a imunidade, do diagnóstico à cura do câncer. Bom dia, hoje nós vamos começar uma live conversando com vocês sobre o própolis e falando da imunidade do câncer, claro. Eu trouxe algumas informações interessantes para melhorar o arcabouço daquilo que você já tem com vocês. Oi, Goinha, seja bem-vinda. Conversamos por comentário no Instagram ontem, né? Que legal. Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam se estão ouvindo bem a minha voz, se estão me vendo. É importante para a nossa comunicação essa interação, tá bom? Então, depois se puderem mandar um joinha se estão ouvindo direito o que eu estou conversando. E se quiserem mandar de onde estão falando, também é bem-vindo. Eu tenho aberto aqui o espaço para vocês participarem ao vivo, para fazer uma pergunta sobre, no caso hoje, sobre o própolis. Então, fiquem à vontade para conversar sobre o própolis ou até mesmo deixar algum relato que vocês estejam passando, seja na situação do câncer sua ou do próprio familiar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de própolis, existem diversos estudos associados ao própolis e a minha intenção com essa apresentação é melhorar a sua escolha, seja no própolis ou na não escolha do própolis. Porque uma das coisas importantes que eu tenho percebido é assim, eu vejo muitas pessoas, a pessoa consome própolis, consome gengibre, consome cúrcuma, consome glutamina, só que ele esquece de fazer o básico, esquece de fazer o arroz com feijão. Não adianta, não tem efeito positivo, própolis ou cúrcuma ou glutamina ou qualquer outro suplemento ou substância adicional para melhora da imunidade, se a base da alimentação dessa pessoa é precária, é ruim. É a mesma coisa que você comprar um aditivo para colocar no combustível do seu carro e você paga caro por esse aditivo porque tem experimento A, B, C que mostrou que ele é bom, só que você vai num posto de gasolina adulterada. Então é importante a gente frisar que quando nós falarmos de própolis, glutamina, cúrcuma, gengibre ou qualquer outra substância que possa agregar valor à imunidade, isso não vai ter efeito algum se a sua alimentação for ruim, tá bom? Mas vamos desenvolver um pouquinho melhor essa ideia do própolis. E a Goinha colocou aqui para mim que é da Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Olha que incrível. Um abraço para o Rio de Janeiro aí, que legal. Olha que interessante, quando a gente fala própolis, própus significa em defesa e polis significa cidade. E aí, como a gente está falando da colmeia, significa em defesa da colmeia. Ou seja, eu tenho uma substância que é retirada das flores, das plantas, que é chamada de resina, é o exudato da planta, a resina, e aí a abelha pega essa resina, leva para a colmeia, ela mistura com a cera, mistura com o pólen e se forma o própolis, que é uma substância que vai defender a colmeia para não entrar vento, para não entrar calor, para não entrar bactéria, vírus, fungo e outros predadores invasores que possam atacar a colmeia. Então ele vai vedar a fresta dessa colmeia. Olha que interessante. Então ele vai defender mesmo essa colmeia, ele vai proteger essa colmeia e quando existe algum intruso que entra dentro da colmeia, eles fazem um embalsamento desse inimigo com própolis. E lá na frente eu vou comentar um pouquinho dessa questão. Então, trazendo a definição do própolis, essa resina retirada de plantas, de flores e de outras partes do vegetal, que é misturada com cera e com o pólen, e a gente faz o própolis. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre essas curiosidades do própolis. Existe o própolis marrom, existe o própolis vermelho, existe o própolis verde, falar dessa relação com a imunidade, falar da relação
do câncer, contar algumas curiosidades, porque às vezes as pessoas confundem própolis com outras substâncias, e também trazer um pouquinho da minha opinião sobre essa questão da utilização do própolis para a melhora da imunidade, combinado? Então vamos lá, quando a gente fala de própolis, indiretamente eu estou pensando que ele é formado de cera e pólen, as pessoas muitas vezes vão se perguntar, poxa, Alexandre, então o que é a cera, né? A cera é um produto obtido a partir do mel, né? Então a gente precisa aprender a diferenciar essas substâncias para não comprar gato por lebre dentro de uma farmácia ou a pessoa falar que é a mesma coisa no sentido de efeito para a saúde, que não é. Cada uma dessas substâncias, seja a cera, seja o pólen, seja a geleia real, seja o mel, ele vai ter uma propriedade funcional diferente. O que a gente tem encontrado de propriedades interessantes para a imunidade, ela está presente tanto no própolis e na geleia real. Hoje não é o assunto geleia real, mas eu preciso destacar que também existe esse efeito positivo da geleia real sobre a imunidade. E aí, para você, por exemplo, produzir o mel, né, o mel é uma substância produzida pela secreção das enzimas do estômago. Então, eu tenho as enzimas do estômago, a abelha ela engole esse mel e indiretamente ela vai produzir o que a gente chama de mel, né? Ela vai regurgitar. A gente até brinca de uma maneira geral que é o vômito da abelha é o mel. Então ela engole o néctar, ela mistura com essas enzimas do estômago e a gente tem o mel. No própolis a gente vai ter o exsudato, né, ou a resina da planta, a gente vai ter o pólen, a gente vai ter a cera e vai ter apenas a secreção da saliva da abelha, misturado com essas substâncias. Então, quando eu misturo a secreção da saliva da abelha junto com essas substâncias, eu obtenho o própolis, que é uma substância que vai defender a colmeia, vai proteger a colmeia, ela vai vedar a colmeia e vai impedir que micro-organismos e outros predadores possam adentrar dentro dela. Quando a gente fala, por exemplo, da cera, eu estou olhando aqui meu roteiro para não perder, a cera ela é transformada, ela é formada a partir do mel. Então a abelha consome mel, a abelha ela produz o mel pelas enzimas do estômago e em seguida, quando ela tem esse mel pronto, outras abelhas operárias consomem esse mel e a partir de glândulas serígenas ela produz a cera. Então eles fazem até uma relação de cada 8 kg de mel se produz 1 kg de cera. Então ela precisa bastante do mel para que você possa ter a possibilidade de formar cera. E lembrando que a cera faz parte do própolis. Eu misturo o exsudato ou a resina, a cera, para eu obter o própolis. Então olha como é rico a composição do própolis, né? Eu tenho uma mistura de um subproduto do mel para fazer o própolis. Só que não acaba ainda. Além da cera, eu tenho pólen. Aí o pólen, eles são aqueles grãozinhos amarelados que tem na planta, na flor. Tanto que a abelha e as aves têm um papel especial na polinização. E o pólen ele é muito rico em proteína. Olha que substância importante. Uma das principais substâncias para a imunidade. Ele é muito rico para a questão da proteína, que é fundamental para formar a estrutura da célula da imunidade. Então, o pólen ele é rico em proteína, vitaminas e minerais, e o pólen, quando consumido por essas abelhas, ele tem a possibilidade de transformar ele em geleia real. Então, por exemplo, a geleia real ela vai ser fundamental para que a gente transforme lava em abelha rainha. E a rainha é a única que consome geleia real, porque é o principal alimento para ela botar os ovos. Então, olha que incrível a composição do própolis. Eu tenho o pólen, eu tenho a cera e eu tenho a resina das plantas para formar essa substância incrível que é o própolis. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Eu uso a geleia real em jejum, o pólen e o própolis verde todos os dias. Não sei se estou certa. Vou chegar nessa parte, Goinha. Pode deixar. Até se você puder falar seu nome para mim, porque eu estou olhando o nome de usuário, seu ou sua, né? Depois dá uma
um oi para mim para que eu possa chamá-la pelo nome. Então ela perguntou se ela está certa que em jejum ela consome própolis verde, ela consome o pólen e consome pólen e própolis verde todos os dias. Todo dia ela faz isso, ela não sabe se está certa. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação. E é interessante porque cada uma... Meu nome é Idália. Oi, Idália, seja bem-vinda, querida. Idália, a gente vai conversando sobre essas situações, sobre esses pontos aqui, e aí se ficar alguma dúvida você me pergunta também. Então nós temos, dentro da colmeia, são normalmente, por curiosidade, 5.000 abelhas. Essas 5.000 abelhas a gente tem apenas uma rainha, tem vários zangões, e a abelha tem a função de manter a ordem social nessa colmeia, e também essa abelha ela vai produzir novos descendentes. Existe até aquela frase famosa do voo nupcial, né? O que é o voo nupcial? A abelha sai da colmeia, ela tem relação com 5, 6, 7 zangões, e a partir dessa relação que ela tem com esses zangões, ela consegue pegar os espermatozoides desses diferentes zangões e misturar com os óvulos e formar novas larvas. Então, quando você olha uma colmeia, não existe um tipo só de genética na abelha. São vários tipos porque ela utiliza vários zangões para fazer isso. Esse zangão, quando tenta voltar para a colmeia, ele é expulso, porque ele já fez a função dele, que era copular com a rainha. A abelha rainha pode voltar normalmente sem problema. E se essa abelha rainha morrer, eles pegam a geleia real, que eu comentei com vocês, que vem do pólen, e ele transforma isso em alimento para as larvas. Então, se morrer a abelha rainha e eu der uma geleia real para a larva, essa larva se torna também rainha, mostrando o poder que tem nutritivo da geleia real, que também pode ser utilizado para a imunidade. Então esse lado achei que era importante destacar. Então como é que surgiu esse olhar para que o própolis melhorasse a imunidade? Ele surgiu da seguinte maneira: o própolis ele era utilizado pelos médicos do Egito para evitar que a carne estragasse, no sentido a carne, né, o corpo dos faraós. Então ele era embalsamado e eles utilizavam própolis para impedir que tivessem fungo, bactérias e vírus e aquela carne apodrecesse. Por isso que a gente tem múmias de milhares de anos e até hoje se questiona, nossa, como é que conseguia fazer isso sem ter essa destruição total do corpo, né? O própolis era uma das substâncias utilizadas para evitar a putrefação da carne. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial também o própolis foi utilizado para cicatrização de feridas tópicas. Então eles se cortavam, se machucavam, levavam um tiro, e aí os médicos da Segunda e da Primeira Guerra utilizavam também o própolis como poder cicatrizante. E aí começaram a avançar os estudos pós as duas grandes guerras em relação às propriedades do própolis, e aí a gente encontra benefícios para a questão respiratória, sinusite, bronquite, exatamente por esse poder que ele tem antibacteriano, antifúngico, antiviral, até que começaram a ter os estudos para que a gente pudesse estudar melhor a imunidade e estudasse melhor a questão do câncer. Mas quando a gente fala de própolis, o que é interessante a gente lembrar? Ele tem substâncias antioxidantes, e essas substâncias antioxidantes elas têm um poder especial contra o câncer, porque o câncer ele vai sendo formado porque essa célula vai sendo danificada. Se eu tenho uma substância que impede ou que dificulta eu danificar o DNA dessa célula, que é a parte onde indiretamente eu vou ter o risco de formar o câncer, eu tenho um poder de proteção anti-câncer e também a questão da melhora da imunidade. Então, se eu tenho menos agentes agressores, o meu sistema imune está mais protegido, né? A própria substância antioxidante ela protege contra essa ação de oxidantes que vem de fora do organismo, e o própolis seria um antioxidante. Aí eu tenho compostos fenólicos dentro do própolis, eu tenho flavonoides. Flavonoides, se você se lembrar, talvez eu comentei já dele na aula de orgânico. Flavonoide eu tenho um
conhecido bastante, que é o resveratrol, que é uma substância presente na uva. Outro flavonoide muito bem conhecido é o licopeno, que está presente nos tomates. Eu ia falar ovo, mas está errado. O licopeno está presente no tomate. E eu tenho também flavonoides presentes nos própolis. De maneira geral, as pessoas conhecem própolis marrom, o própolis verde e o própolis vermelho. Vocês já ouviram falar dos três própolis? Quem já ouviu falar sobre própolis marrom, verde e vermelho? Dá um joinha aqui para mim, só para que a gente mantenha essa comunicação aqui com vocês. Então é o seguinte, quando eu falo de própolis marrom, é o mais comum que nós temos no Brasil. Quando eu falo do própolis verde, ele é retirado de resinas de uma planta muito conhecida, né? Que é o alecrim do campo. E quando eu falo, a Idália comentou aqui, conhece o marrom e o verde. Então o verde é retirado do que a gente chama de alecrim do campo, né? Eles trazem até o nome científico dele, alecrim do campo, é da resina do alecrim do campo. Eu tenho própolis verde e existe também em Cuba, Venezuela e no Brasil o própolis vermelho. Olha que interessante, esse própolis eu não conhecia. Comecei a atender meus pacientes, um dos pacientes comentou sobre esse própolis vermelho, fui estudar mais sobre o assunto, e ele é da região Nordeste, e o própolis vermelho, ele vem do que a gente chama rabo de bugio, né? Ou marmelo do mangue, é um nome que é utilizado comum na região Nordeste, e esse própolis tem a coloração vermelha, como o nome mesmo diz, e o própolis verde tem essa coloração verde. Então, dependendo da fonte de onde é retirado o própolis, ele vai ter essa coloração e ele vai ter características diferentes. Existem 13 grupos de própolis que já foram identificados pela literatura, né? E cada um vai ter uma característica, uma diferença, mas de maneira geral, os própolis todos, seja ele marrom, seja ele verde ou vermelho, eles podem contribuir para a imunidade. Lembra disso? Podem contribuir. Porque não adianta eu consumir o própolis se minha base alimentar é ruim. Não adianta eu comprar aditivo para um carro se a gasolina que eu estou colocando dentro do meu tanque é de má qualidade, tá bom? Então acho que é muito importante frisar isso. E aí acho que agora eu consigo responder a pergunta da Idália, que ela consome o pólen, ela consome o própolis verde, pensando que esse pólen é de boa qualidade. O que seria, Alexander? Pólen de boa qualidade, própolis de boa qualidade? É de uma empresa que tem um registro do Ministério da Saúde ou da Anvisa. É fundamental que eu tenha esse registro para que eu saiba que esse produto foi certificado e segue os manuais de boas práticas de qualidade. Algumas pessoas têm contato com o apicultor. Eu adoraria que o própolis que as pessoas consumissem, o mel que as pessoas consumissem, viesse direto de um apicultor da sua confiança. Porque aí a gente tem aquele produto inteiro, tem aquele produto íntegro, sem passar por nenhum processo que possa ter alguma adulteração. Mas não é a realidade dos 210 milhões de brasileiros. A gente indiretamente compra numa farmácia de manipulação, compra numa farmácia, e é importante prestar atenção se o própolis é de qualidade ou os subprodutos da abelha são de qualidade, se tem um registro do Ministério da Saúde ou Anvisa ou algum órgão certificador daquela substância que você está comprando, tá bom? A Pri está trazendo aí que o Ministério da Agricultura concede o selo de inspeção do mel, né? Quando a gente fala de mel, eu preciso de um selo que é do Ministério da Agricultura, que é chamado de CIF, Serviço de Inspeção Federal, né? Isso é importante que a gente tenha consciência. O mel vai trazer essa denominação, vai trazer um selo maior ainda, mas se eu falo do própolis, eu vou estar associando ele à questão do selo que é da Secretaria, da Ministério da Saúde, da Anvisa e assim por diante. Então a gente precisa ficar atento a esses selos para que a gente saiba que é aquele produto de qualidade. A Idália comentou,
Sander, eu tenho um pólen certificado, eu tenho um própolis verde certificado, ele vai ser bom para mim? Eu não sei, porque precisa ver, Idália, a sua alimentação. Se a sua alimentação for excelente para melhorar a imunidade, eles vão ajudar, eles vão contribuir. Mas se a sua alimentação não for excelente para a imunidade, é indiferente. Essas substâncias não vão trazer um benefício a mais para você. Aí a gente precisa fazer essa avaliação caso a caso para que a gente tenha ideia se o suplemento que você usa, se o própolis que você usa, ele está agregando valor à alimentação que você já faz. Se a alimentação sua já não for excelente, eu não estou falando boa, excelente, dificilmente a gente vai ter um efeito positivo desse própolis ou de qualquer outra substância, tá bom? Se eu respondi sua pergunta, depois me dá um joinha aqui para que a gente mantenha a comunicação. E aí, o que a gente vai ter de importância? Como eu falei, ele vai ter um papel de melhora da imunidade. E essa imunidade, ela tem uma relação de evitar que, por ele ser própolis, por ser antioxidante, evitar a oxidação, a ação de substâncias que estraguem a célula, que danifiquem a célula. Esse é o primeiro papel, né, que é um papel muito importante. E também tem alguns estudos mostrando os própolis associados ao estímulo da formação de novos linfócitos. Então, tem um papel de proteção antioxidante e de estimulação do linfócito. Então, ele tem esses dois principais papéis com a imunidade. O outro ponto que é interessante, aí a gente começa a entrar em uma área nova, que é assim, a nossa linha, a nossa preocupação é com a imunidade. Melhorando a imunidade, a gente consegue ajudar o paciente do diagnóstico do câncer até a cura do câncer. É fundamental a imunidade para que esse paciente chegue até a cura. Sem imunidade, ninguém chega à cura. É fundamental a imunidade. Porém, eu tenho uma ação além da imunidade em dois tipos de própolis, que é uma ação direta contra a célula cancerígena. Então, eu vou falar primeiro do própolis vermelho, que é da região do litoral nordeste, ele é produzido pelas abelhas dessa região. Quando ela coleta resina do marmelo do mangue, ou também chamado rabo de bugio, que é uma planta, e ele tem essa coloração avermelhada, esse própolis. E esse própolis ele tem uma substância, vamos ver se eu não erro o nome, vou até ler aqui, formononetina. Formononetina é o nome da substância que está associada a um papel anticâncer, em especial cânceres de próstata, câncer de cólon e câncer de mama, né? Quando eu falo cólon, eu estou falando colo do intestino, não colo uterino, cólon do intestino. E essa substância tem esse papel por ela se parecer muito com alguns hormônios que são produzidos pelo corpo. Então a gente sabe que ações hormonais do nosso corpo podem promover a formação do câncer. Então, como ele mimetiza essa substância hormonal do corpo, ele acaba atrapalhando o efeito maléfico que um hormônio pode fazer no corpo do ser humano. Então, a formononetina, olha que nome difícil, formononetina, ela tem um papel anticâncer de mama, anticâncer de colo intestinal e anticâncer de próstata, e outros também estão sendo estudados como câncer de pele. Então ele teria esse papel ante a formação desses cânceres. É uma nova linha de estudo, uma nova linha de pesquisa. E quando a gente fala para vocês do própolis verde, que é uma das substâncias mais estudadas que nós temos, né, dessa linha nova de própolis, aí eu vou ter dentro desse própolis verde um ácido chamado cumárico, que ele tem esse papel anticâncer também, e eu tenho artepelin C, que normalmente a literatura coloca, vou até escrever aqui para vocês, ART, né? Ele escreve ART, é uma sigla que eles utilizam. Saiu um minúsculo R, mas é normalmente A maiúsculo, R maiúsculo e T maiúsculo, por conta da velocidade aqui que eu escrevi. Então, o artepelin C, que está presente no própolis verde, ele pelo menos in vitro, em célula, tem se mostrado um papel importante ante a formação do câncer.
apoptose, eu vou explicar para vocês o que é isso. Ele destrói a célula que está doente. A Pri escreveu aqui para mim direitinho, ART em maiúsculo, né? Apoptose, que seria morte celular programada, então eu tenho uma célula com câncer. Se eu estimulo essa célula do câncer se autodestruir, eu consigo colaborar muito para a questão do... Eu consigo contribuir muito para a questão de não ter a metástase, né? Que é o que a Idália até comentou aqui comigo. Cólon, com metástase no fígado, que é o caso dela. E pensando na alimentação sua, Idália, assim, o própolis verde, se tiver associado a uma excelente alimentação, ele vai ter um papel incrível para você, né? Se ele tiver associado. Se ele tiver sozinho, como principal elemento para que a gente possa melhorar a imunidade e a questão do câncer, eu não investiria nessa substância. Eu não investiria no gengibre, não investiria em outros que são atribuídos como melhora da imunidade. Sempre que eu friso, o mais importante é a ingestão de proteínas, gorduras e carboidratos numa quantidade certa para cada caso e para você. Então esse é um papel diferencial que tem da alimentação na imunidade. As outras substâncias, como eu estou trazendo para vocês, de uma delas o própolis verde, ele pode agregar. Alexandre, por que você está falando que ele pode agregar? Porque todos esses estudos que eu estou falando de própolis, eles estão in vitro. Eles estão em células. Eu não tenho um estudo amplo ainda utilizado no ser humano para ver isso a longo prazo ou a curto prazo, se nos seres humanos esse efeito é tão intenso e tão forte assim. A gente tem indícios, né, como eu estou trazendo para você, da melhora do própolis para a imunidade e da melhora do própolis verde, em especial da imunidade também, e do combate ao câncer. O própolis vermelho também tem um papel especial na imunidade e também no combate ao câncer. Lembrando que uma das substâncias que mais está sendo estudada dentro do própolis verde é o artepelin C, né, que é normalmente na literatura, nos artigos, você vai encontrar como ART, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade para me mandar aqui. A intenção dessa nossa apresentação é sempre trazer uma informação a mais para as pessoas com câncer, para os familiares, para que nós possamos melhorar a imunidade, contribuir para a imunidade. Eu, como prometido, comecei no dia 25 de dezembro do ano passado, parece que faz muito tempo, né? Mas é apenas 48 horas atrás. No dia 25 de dezembro, eu comecei fazendo live às 6 horas da manhã, né? Acordo mais cedo, mas 6 horas da manhã eu já estou aqui com vocês, e nós vamos até o dia 31 de janeiro. Então, se você entender que esse conteúdo ele pode agregar para alguém que perdeu a esperança, que perdeu a imunidade, que acredita que não vai conseguir mais ter a possibilidade de melhorar a saúde dele, manda esse link para ele. E a Idália fez uma pergunta direta aqui para mim, né? Se eu faço consulta online, também faço, Idália. Depois, se você quiser, você manda um direct para mim, tá bom? Então, o foco é o seguinte, a gente pode e a gente consegue trazer mais esperanças para pessoas com câncer. Eu fui diagnosticado com câncer, tenho câncer de origem genética, né? Nem gosto de falar que tenho, eu falo que eu estou, porque na vida as coisas mudam tanto e o que muitos anos atrás era uma sentença de morte, hoje é a possibilidade de viver cada vez melhor e com a cura. Então, esse foco que eu quero trazer, eu entendo, eu acredito que eu possa trazer esperança para algumas pessoas que perderam a esperança na quimioterapia, a quimioterapia é muito boa, que perderam a esperança na radioterapia, a radioterapia é muito boa, que perderam a esperança na cirurgia, a cirurgia é muito boa, que perderam a esperança na vida, e eu acredito que vale a pena viver. Usando a frase do João Paulo, se eu não estiver pronunciando o nome dele errado, que foi uma criança internada no Hospital das Clínicas e ficou 51 anos no hospital. Ele tinha um problema de paralisia por conta de não ter tomado a vacina. Olha como é que é importante a gente vacinar, né? Falando bastante de vacina. Ele não tomou, a mãe dele não deu a vacina da poliomielite, porque naquela época era muito difícil essa situação.
E o João Paulo falava, me emocionei muito quando eu vi a frase dele, vale muito a pena viver. Então é essa mensagem que eu gostaria de trazer. O chefe Gilvan, oi chefe, bom dia. Ele falou para mim, bom dia, tenho câncer no reto, como posso manter meu peso? É bem amplo, Gilvan. A gente, para entender, se fosse falar de uma maneira rápida e direta, né? Para a gente manter o peso, a gente precisa indiretamente ver como é que está o seu hábito intestinal, como é que está a situação do câncer e como é que está a sua ingestão calórica, se fosse responder de maneira direta. Mas é bem amplo para que eu possa falar para você como é que pode manter. De maneira geral, Gilvan, eu tenho colocado aqui no canal várias informações, que são as lives, né, ao vivo, mais de meia hora de conteúdo, trazendo mais bagagem para você cuidar da sua saúde, mas sempre lembrando que eu sempre fortaleço o trabalho dos médicos para que a gente faça o tratamento e da nutrição. A nutrição sozinha não é toda poderosa e a medicina sozinha também não é toda poderosa. A gente precisa da união das duas para que a gente possa chegar à cura dos pacientes. Tá bom, Gilvan? Então, a ideia hoje da live era a gente trazer essas informações do própolis, fazendo um resumo rápido. O própolis é uma substância, uma resina retirada de certas plantas, misturada com a cera, misturada com pólen, e o própolis, como o nome mesmo diz, ele significa em defesa da colmeia, né? Em defesa da comunidade. Ele vai impedir de entrar vírus, bactérias e fungos, né? Ele isola essa colmeia, ele veda as frestas, impede até mesmo a entrada do calor e do frio dentro da colmeia. Se entra algum agressor, algum inimigo lá dentro, eles mumificam, né? Usando até a palavra dos médicos egípcios, mumificam esse inimigo, indiretamente ele não vai poder contaminar a colmeia. O própolis tem essa propriedade da imunidade, seja o própolis marrom, própolis verde ou própolis vermelho. Ele melhora a imunidade de duas formas importantes. Primeiro, porque ele é antioxidante, então evita a agressão da célula. E segundo, porque ele ajuda a produção de mais células de defesa. Quando a gente fala do própolis vermelho e do própolis verde, eles têm um papel, além da imunidade, de combate direto ao câncer, até mesmo na destruição da célula. Lembrando que essas informações do própolis que eu estou trazendo são in vitro e são em célula. No ser humano, a gente tem muitos passos ainda para dar para ver realmente essa melhora. A gente precisa de uma base alimentar muito boa para que a gente possa conseguir. A Idália está falando assim para mim, Marcelo, muitas pessoas me chamam de Marcelo, porque meu sobrenome é Alexander Marcelos, pode chamar de Marcelo, de Alex, de Ale, é muito bem-vindo. Quantas gotas de própolis é o ideal? Idália, normalmente a gente vê as concentrações do própolis, se é extrato alcoólico, se não é, se ele é em pó ou não. Se eu estivesse falando dele em cápsula, seria uma cápsula por dia, se tivesse em pó, seria uma colherzinha de café, e se eu teria falando de gotas, 5 gotinhas já teria um efeito benéfico, pensando que esse própolis é de boa qualidade. De forma geral, essa ideia que a gente traz. Própolis, ou uma cápsula, ou uma colherzinha de café, sendo em pó, ou 5 gotas por dia. Algumas pessoas tomam muitas gotas, 10, 15, 20. Aí eu trago aquela informação. Se você tem um tanque que está cheio, ele tem 50 litros o tanque do seu carro. Se você colocar 100 litros, ajuda? Não, vai jogar fora dinheiro, né? Ainda pode pegar fogo ali no posto de gasolina. Então, se o tanque do carro tem 50 litros, não adianta você colocar 51, não adianta você colocar 100. É 50 a função, mas não vai trazer mais quantidade e não vai ter necessidade. A Idália está falando que toma 30. 5 gotas está de bom tamanho, Idália. E lembra da questão da alimentação. A gente tem que valorizar, pensar em novos produtos que tragam melhor para a imunidade. O própolis é um deles, mas ele sozinho ou ele numa alimentação ruim não vai ter efeito, tá bom? Então aqui foram algumas sugestões que eu trouxe, algumas ideias sobre a questão do própolis. Eu espero que ela possa ter agregado novos conhecimentos para você, que ela possa ter trazido um conhecimento, uma informação mais crítica sobre o consumo dele. E se você entender que essa live agregou algo para você, assim que eu deixar ela gravada, que eu espero que o Instagram deixe, comenta o que você aprendeu hoje na live conosco.
né? Deixa uma informação, fala, nossa, hoje a live me trouxe essa informação. E para as pessoas que quiserem receber informações com antecedência sobre o que eu vou fazer, dentro do meu LinkedIn, né? Dentro do link da minha bio, existe um canal do Telegram. Alexander, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um aplicativo igual ao WhatsApp, só que ele é melhor porque eu consigo entregar toda a informação diretamente para você. É como se fosse eu escrevendo diretamente para você. Então tem um canal do Telegram gratuito. Você clica lá, deixa seus dados que você vai fazer parte da minha lista de transmissão e eu vou alimentando as informações para você antes mesmo de colocar aqui nas redes sociais. Combinado? Então, obrigado a todos pela presença, obrigado pela participação. Deixem nos comentários depois dessa live, que eu deixar gravada, o que você aprendeu hoje, o que foi positivo, e tenham um excelente dia.